quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós vamos continuar com a nossa série de estudo sobre correntes teológicas na atualidade, da atualidade. E hoje nós estaremos falando sobre o relativismo teológico, Estaremos comentando sobre o relativismo teológico e as suas diversas correntes, e com certeza vai ser de grande valia para ti, tá certo? Na lição passada, na aula passada, nós falamos sobre o teísmo aberto, Coloquei na descrição vários defensores do teísmo aberto e também algumas obras, E também apresentei esse livro que é um livro excelente, de Bruce Wallis, que vai combater essa nociva doutrina de teísmo aberto. E o canal Rascunho Teológico prossegue aí com a sua série de correntes sobre correntes teológicas da atualidade, e hoje nós estaremos comentando, como já disse, o relativismo teológico. O que é relativismo? Para começar, o que é relativismo? De onde provém, enfim, o que significa? Relativismo é uma corrente que nega toda a verdade absoluta. Tudo é relativo. Toda a verdade absoluta e perene, com toda a ética absoluta, ficando assim a critério de cada indivíduo, Ou seja, cada um cuida da sua vida, como se diz, biblicamente, isso é um prejuízo, porque não é assim que está escrito, entendeu? É bom lembrar que o relativismo ele está presente mais do que nunca em nossas igrejas. Precisamos ter cuidado, e eu vou trazer aqui de forma clara e bem explanada para entendermos como esta situação, esses hábitos estão chegando nas nossas comunidades cristãs, tá certo? Nós estaremos comentando doravante, entendeu? E assim sucessivamente. Como eu já disse, o que é relativismo teológico, assim como eles negam a verdade absoluta, também nega a ética absoluta, ficando aí a critério de cada indivíduo e sua verdade, o seu bem, conforme trabalhar. Então ele se opõe ao fundamentalismo, que afirma categoricamente a existência de algumas verdades e algumas formas fundamentais. O indivíduo se torna padrão, ou a medida de todas as coisas, Ou seja, tal atitude está baseada em fatores diversos, entre os quais vamos destacar o estoicismo, com efeito a história, que mostra tudo evolui, tudo desenvolve, e se tornam aí obsoletas, coisas que em pouco tempo, em tempos passados, ou seja, eram mais plenamente válidas, Quando vamos falar disso, vamos observar que no século passado, manifestou no século XIX, século XX, manifestou-se com certa pujança aí o fenômeno do relativismo. A segunda corrente de intelecto humano não pode alcançar aí como a verdade como tal, mas apenas os aspectos enquadrados dentro do subjetivo que os professam esse relativismo. Na verdade, a relativização da verdade e da ética, que tem consequência de vasto alcance na vida moderna hoje. Então, em que consiste o relativismo? O relativismo é recusar qualquer posição filosófica ou ética do valor universal e absoluto. Isso está dentro do meio artístico, isso está dentro de muitos meio de muitas funções e profissões. Isso também já entrou dentro da igreja, Paz, meus irmãos, que tem situação que você reclama com a criança, os pais ficam bravos. Um dia desse, conversando com os pastores, eu disse que está difícil pastorear devido a essa demanda. Todo mundo não quer mais seguir normas, Por exemplo,
tem pais que pensam que é a igreja que ensina as normas éticas. Não, a igreja ensina a palavra de Deus. A igreja ensina qual o caminho que vai até Cristo, como servir a Cristo. Mas a escola secular tem a sua parcela, que ensina as formas de ler, escrever e etc. E os pais ensinam os hábitos, os costumes, não é? E assim sucessivamente. Então a maior parcela aí é dos pais. Quando os pais se opõem a qualquer outro ensinamento, no que diz respeito à ética, à religiosidade e tal, aí você passa a ter problema porque o seu filho está aprontando e você está achando que ele está fazendo certo. Tem gente que vê a criança quebrando as coisas e ele acha bonito. É um negócio complicado. Daí, a criança não sabe o que está fazendo propriamente dito, porque ela tem que ter alguém para direcioná-la, né? Então, no setor da filosofia, não se podia falar, na verdade, ou erro, falsidade, ou seja, como na área moral, que se poderia apregoar o bem realizar e o mal evitar, enfim. Então, o homem, ou seja, o indivíduo, seria aí a medida de todas as coisas, como Pitágoras já dizia, né? Filósofo grego, já trabalhava essa proposta. Nós podemos ver que os cristãos temos como tendência a acreditar que somos teologicamente conservadores, nossas tradições elas são solidamente firmadas e não possuímos aí qualquer indício de cachoeira de pensamentos contradizentes, porém, infelizmente, estamos enganados. É só parar para observar. Somos, de certa forma, mais relativista do que pensamos, ok? Então, esta concepção filosófica, onde está as grandes narrativas da era moderna, eu indico para leitura o pensamento cristão, está aqui, da CPAD, e também da CPAD Verdade Absoluta, também da CPAD de Nancy Pearcey, né? Nancy Pearcey vai trabalhar essa proposta muito bem, de forma muito interessante, ok? E alguns outros materiais que temos também em PDF, ok? Os comentadores dessa situação chegam a falar de uma ditadura do relativismo, ou seja, contra a qual não há como apelar para uma circunstância interior. Eu quero deixar um texto bíblico, ler um texto bíblico aqui. Paulo vai falar aos Efésios, capítulo número 4, verso 14. Eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente ler. Efésios, capítulo 4, verso 14. Né? Efésios 4, 14. Deixa eu ver aqui. Efésios. Achei. 4, 14. Que nos diz assim o texto: para que não mais sejamos meninos inconstantes, facilmente levados em círculo por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens fraudulentos que induzem ao erro. Este é o texto áureo desta aula de hoje, porque Paulo vai trabalhar a proposta que temos que ter cuidado com esses ventos de doutrina. Precisamos nos ater a esses cuidados, não é? Pai, filhos, pastores, membros, de um modo geral, né? Então precisamos ter cuidado disso. Pronto. As modalidades, quais as modalidades do relativismo? Nós vamos ver o relativismo teológico, ou filosófico, aliás, que não se pode aí, não se pode pretender ou chegar à verdade objetiva, pois somente a mente humana não conhece a realidade como ela é. Pois a mente humana não conhece a realidade como ela é, mas como o sujeito consegue enquadrar dentro dos seus parâmetros. Então, na verdade, portanto, não é aquilo que a filosofia clássica ensina, não é? Que fala da conformação do intelecto com a realidade em si. Então, veja bem que esse pensamento já vem querendo desfigurar a filosofia clássica
quando vamos trabalhar essa proposta. Outra forma de relativismo é o relativismo ético. Não existem normas morais válidas para todos os homens. Essa é o que diz o relativismo ético. Os valores éticos variam de acordo com as fases da história e das culturas. Não há normas e opiniões subjetivas que o indivíduo formula para si mesmo, fazendo uso de sua liberdade, que refere apenas nos limites que os direitos alheios lhe propõem ou lhe opõem. Então, o relativismo assim descrito conhece aí o único absoluto ser, o ser humano, ou mais precisamente a liberdade para cada ser humano. Essa liberdade é indiscutível, né? Então, pergunta-se quais as causas do fenômeno do relativismo. E nós vamos apontar aí 5 causas, certo? 5 causas que vamos apontar sobre esse fenômeno do relativismo. Então, trabalhamos relativismo filosófico e o relativismo ético, não é? Então, é um problema. Nós temos a filosofia imanentista, né, o que é imanentista? Opõe-se à transcendência, significa a negação de todo valor que esteja ao alcance da existência humana, da experiência humana. O relativismo contemporâneo é ateu e vê na religião e na moral cristã uns obstáculos e um adversário, pois Deus parece escravizar os homens e a moral cristã parece destinada a tornar o homem infeliz ou cerceado de sua liberdade. Ainda dizem que Deus é egoísta. Então, observamos que dentro dessas propostas do relativismo, principalmente a filosofia imanentista, ela vai trazer essa proposta tentando desconfigurar toda a transcendência de Deus ou a imanência de Deus, enfim. Depois nós vamos ver também o fator do historicismo, né? Historicismo ensina que tudo é histórico, ou seja, ou provisório e vulnerável. Então tudo é histórico, provisório e vulnerável. E não é bem assim. O que ontem era importante, hoje deixa de ser e tal. Ora, a verdade que nós conhecemos é vivida na história, sujeita à história contínua e contínuas mudanças. Então ela é filha do seu tempo, segundo o historicismo. Já que tudo pode se fazer história, certo? Tudo pode se fazer história. Mas é um perigo, claro, dizer que tudo fica para a história, assim que pode ser hoje, já não vale mais, amanhã já é uma outra situação. Isso depende da área da vida, não é? Dentro do contexto cristão, isso não bate, porque Deus não mudou. Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Logo, Deus não mudou, certo? Uma outra causa que vamos apontar aqui é o contínuo e insaciável progresso. Apesar de todas as dificuldades, a excitação que passa a ciência, há quem julgue que ela trará ao homem as almejadas respostas, né? Proporcionará um crescimento, bem-estar, desvinculando de qualquer ligação religiosa ou moral e assim sucessivamente. Eu acho isso um descalabro, um perigo, né? Porque não é bem assim que rege-se, né? Não é bem assim. Então isso é chamado de dentro desse contexto, diz que essa evolução da humanidade deu-se início aí a uma nova concepção de humanidade, ou seja, a época das luzes que sucedeu ao obscurantismo medieval, os regimes democráticos que tomam o lugar do ancien regime, né, francês, e da monarquia absolutista dos reis, né? Precisamos ter cuidado com esse progresso constante, para que não deixemos que isso nos leve e a gente não vê o tempo passar, visto que eu só quero estar no progresso, mas os marcos que foram postos na vida cristã, eles devem ser observados de forma constante também, certo? Até porque, mais uma vez eu digo, Deus não mudou. E outro fator importante é que a Bíblia tem o suficiente para a salvação do ser humano. A Bíblia, a palavra de Deus, capa preta, não, aqui tem Bíblia de capa de todas as cores, tem preta,
eu tenho marrom, eu tenho vinho, eu tenho outras cores aqui, tenho azul e várias outras cores, né? Só para você entender que tudo nessa vida vai desenvolvendo. O desenvolvimento não traz prejuízo, desde que tudo tem um equilíbrio, né? Tem coisas que sine qua non, não muda, não vai mudar, certo? Um outro ponto, uma outra causa que eu trouxe aqui, já trouxemos 3, essa aqui é a quarta, é o ceticismo. O ceticismo ensina que não era verdade, não há verdade objetivas, normas morais sempre válidas, ou seja, e que mesmo que houvesse, o homem não seria capaz de aprendê-las, ou seja, ele na verdade querem colocar o homem como sendo de tudo, mas apequena o homem, ele diminui o homem. Então, a época moderna, o ceticismo desponta com René Descartes, né? René Descartes, que viveu 1596 a 1650, filósofo que propõe aí a dúvida metódica, né? E vai denominando o pensamento posterior sobre formas de diversas, tipo agnosticismo, empirismo, positivismo. Nós vamos ver o fideísmo, o pensamento fraco, como dizem, né? E assim sucessivamente. Eu escuto sempre falar em fideísmo, não é? Então, o relativismo é um mercado aí, é marcado, ou seja, também pelo ceticismo. É verdade que pragmática e prática são verdadeiras e válidas teorias que levam aí a resultados concretos, né, satisfatórios, e determinam a concepção que resolvem um problema concreto de toda e tida como verídica, né? Então, segundo o ceticismo, ele trabalha esses tipos de dúvida, né? Na verdade, tentam colocar mais dúvida. Depois disso, eu falei de 5 causas. A outra causa é o utilitarismo. O utilitarismo ele é associado ao ceticismo. O utilitarismo só aceita o que pode ajudar e viver em certo bem-estar. Se você é útil, tudo bem. Se você não é, está descartado. Nas igrejas hoje vive isso, sim. Precisamos ter cuidado, que a Bíblia fala que das coisas pequenas, a Bíblia fala dos marcos antigos, se bem que os marcos antigos que a Bíblia fala de terras, das tribos lá de Israel, mas precisamos cuidar, né, de tudo aquilo que vamos trabalhar, né, usando, né, diz que o tal bem-estar geralmente o hedonismo, ou seja, é avesso ao sacrifício, à renúncia, ao incômodo, aliás, e tem por programa aí maximizar o prazer e minimizar a dor. Hoje é sextou, é vida, vamos entender, não importa o que aconteça no decorrer no final de semana. Segunda-feira volta tudo ao normal. Lembrando que o final de semana o domingo é do Senhor, certo? Então aproveitemos, mesmo nos dias atuais estamos sem os templos abertos, mas o culto continua. Nós já fizemos culto essa semana, né? Acabamos de saber também, hoje exatamente dia 3 de abril, o ministro do Supremo Cássio Nunes Marques, ele libera as igrejas e os templos religiosos de qualquer credo para que realize os seus cultos. Alega também, na sua decisão, que os prefeitos e os governadores, eles foram arbitrários. Isso todo mundo sabe. Eu estudo direito, temos aqui o Vadmeco, tem vários outros livros aqui, e eles foram arbitrários, sim, a tomar medidas de fechar o templo. Eu acho que tem que haver uma fiscalização, tem que haver sim um distanciamento, o álcool em gel e tudo que é necessário, como já tem nas nossas igrejas. O distanciamento se faz necessário, deve-se ter uma equipe nas igrejas para cuidar disso, conscientizar os irmãos, porque mantém o distanciamento de 1,5 m aproximadamente, um banco de 6 pessoas, dá para sentar 3,
né? Então minimiza bastante para que possamos aí ter, continuar com os templos abertos. Mas lembrando que a igreja existe sem templo. Ponto, né? Enfim, o perigo do relativismo. Eu abri esse precedente para dar esse aviso aqui, tá certo? O perigo do relativismo. Talvez a maior mentira que a sociedade pós-moderna inventou seja a ideia errada de que não existe verdades absolutas, não é? Em contrapartida, o nome desse livro aqui, ó, Verdade Absoluta, certo? E realmente aqui tem coisas sublimes, textos, contextos, subtexto, que vai nos apontar sobre a formação do cosmos, criação, queda, redenção. Muito bom. Então, a política, só a política não basta, certo? E uma série de informações interessantíssimas dentro desse compêndio dessa obra aqui, tá certo? Muito bem, se você puder adquirir, eu não sei se na CPAD ainda tem, mas se tiver você já adquire, tá certo? Verdade Absoluta de Nancy Pearson, e é prefaciado por Philip Johnson. Verdade Absoluta, e tem aqui: libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural. Lembrando que tudo isso aqui que estamos falando tem a ver com o conhecimento teológico, bíblico, acadêmico, ok? Muito bem. Então, os perigos do relativismo. Aliás, a própria afirmação que não há verdade é uma contradição, certo? Porque o homem não é verdade, você não existe, você não é verdade. Se você beliscar a sua carne, você não vai sentir dor. Então, você não é um disfarce, você é verdade. Então, se você existe, é porque existe uma verdade, não tenha dúvida. Você é a verdade? Não, o homem não é a verdade. A verdade escriturística está dentro da palavra de Deus, mas não existe. A verdade, ela é assim como o disfarce, né? Ele desfaz, a verdade ela permanece. Então, o que é verdade hoje é sempre verdade amanhã, sempre será verdade depois de amanhã, ok? Então, isso é uma contradição, pois afirma que não é verdade, que não há verdade, que está dizendo a verdade, não existe verdade. Então, isso não procede, certo? Então, esse perigo é complicado. Jesus, ele foi dogmático quanto ao conhecimento de Deus. E quando ele vai dizer em Mateus capítulo número 11, verso de número 27, ele diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar. O homem pode espontaneamente teologizar quanto quiser, filosofar, mas acerca do conhecimento experimental, empírico de Deus, sempre será uma verdade revelada. Tal conhecimento é um ato magnético, a obra livre da graça de Deus sobre a vida do homem. Então Jesus também trabalhou isso no capítulo 14, verso 6 de João, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O uso do artigo definido aí, que dá ainda mais peso, que quando ele vai dizer assim, muitos têm defendido aí a ideia de que é expiação universal, então Deus vai salvar todo mundo, independente da sua crença. Isso é um perigo também, precisamos cuidar, né? Então, é incrível como os crentes pós-modernos estão ficando semelhantes aos católicos de antigamente. Não importa o que você crê, o que vale é ser sincero. Então, existem umas frases no meio do cristianismo que estão chegando aí, o pessoal está pegando isso é só jogo de palavras, isso é verborragia, porque não são verdades, né? Um negócio assim, não importa o que você crê, o que vale é ser sincero. Não é bem assim, não é bem assim, certo? No quesito fé, isso é problemático, nós não vamos aderir a isso, né? Então diz que é grande mentira ditar que um cristão soa ainda mais dissonante. Ou seja, Jesus disse que estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. A quem não entrar pela porta, por mais bonzinho que seja, não pode agradar ou achar Deus. É isso? Não, precisa
entrar nos ditames que Jesus disse. Jesus disse ainda, quando todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, João 8,34. Para Jesus o pecado não é um vacilo, e sim um vício escravizador, entendeu? Um vício escravizador. Então precisamos cuidar disso para que possamos sair dessas amarras do relativismo, porque é um perigo. Jesus também disse em João capítulo 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai me enviou não o trouxer. Se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Deus é quem manda nessa questão. Bendito seja o nome do Senhor. Dentro do relativismo também podemos trabalhar o secularismo, que é uma cosmovisão baseada nos valores humanos. Dentro da religião, o secularismo é aquela influência doutrinal centrada ou centralizada no homem que se opõe diretamente aos conceitos estabelecidos por Deus. Segundo o coloquianismo, crente no caso, o secularismo é o mesmo que mundanismo. Tem umas vertentes aí. Então as correntes seculares sintetizam que o conhecimento humano e baseia-se neles todas as conclusões. O cristianismo, no entanto, depende da revelação. É fato que muitos cristãos, por medo de contaminar-se com as ideias do seu tempo, afastam de todo conhecimento secular. Filosofia, psicologia, sociologia, todas essas ciências são coisas do capeta. Então isso é ignorância, né? Isso é ignorância. Ponto. Isso é ignorância. Aliás, é tão assim, esse negócio é tão perigoso que tem gente dizendo que a teologia é do diabo. Tem gente que parece que conhece mais Deus do que do diabo. Televisão é do diabo, o celular é do diabo, isso é do diabo. Até os gostos que o diabo gosta, as pessoas têm apreço de dizer, parece que são repórter do inferno, porque sabe tudo que o diabo gosta, então deve ter uma intimidade muito grande. Isso é um perigo também, não é? Precisamos ter cuidado com isso, entendeu? Então, o conhecimento científico, ele é importante, né? Das mais diversas formas. Deve ser um auxílio para o apologeta cristão, o apologistas, né? Como diz Philip Johnson, né? Que Philip Johnson foi quem professou aqui, ó, esse livro. Né? A Bíblia bem compreendida é a ciência bem explicada e não são excludentes. Isso foi Philip Johnson que disse: a Bíblia bem compreendida é a ciência bem explicada e não excludente. Contudo, precisamos ter sempre em mente que o nosso livro de texto é a Bíblia. Muitos pregadores têm deixado a Bíblia de lado, hoje pregam segundo a cartilha humanista e etc e tal. Então a Bíblia é ainda e sempre será, pelo que eu vejo até então, nunca vai mudar, ok? O nosso manual de pregação, o nosso manual para o nosso sermão, o nosso manual para a salvação, tudo que o homem precisa para ser salvo está contido na Bíblia, ok? E assim sucessivamente. Eu gosto do estudo, eu gosto do MHC, eu gosto de tudo isso, mas a Bíblia, o necessário para a soteriologia do homem, ou para a salvação do homem, está contido na palavra de Deus, na Bíblia. O liberalismo teológico também é um outro problema, um grande erro no qual se pode incorrer é abraçar a teologia liberal. Os críticos, após a apreciação desse tema, poderão divergir, mas a experiência se encarregando de demonstrar a maioria dos crentes que bajulam os teólogos liberais não conhece muito sobre o tema, apenas repetem como um papagaio. Isso é verdade e é um perigo. Os termos práticos, liberalismo, é uma corrente teológica. Se bem que quando vamos trabalhar a teologia acadêmica, passamos sim por materiais de liberalismo teológico, Bonhoeffer, Paul Tillich e várias outras obras que lemos, né, desses teólogos liberais. Tem coisas que é inadmissível, simples assim. Brian, McLaren e muitos outros, né, que trabalham propostas dessa situação, trazendo a situação pós-moderna, tentando trazer aí, desconfigurar a heterodoxia, né, dentro do contexto bíblico. Então, depois nós temos aí também o messianismo político. Esse assunto é importante. Precisamos cuidar disso, ter cuidado. O perigo do messianismo político. É claro que nós temos dentro do messianismo o Messias campesino,
o Messias do palácio, que também podemos dizer o Messias davídico e o Messias isaiano, e que o campesino foi vaticinado no capítulo por Miqueias, o profeta Miqueias vaticinou isso aí e trabalhou bem essa proposta dentro dessa questão do Cristo do campo, né? Cristo do palácio, campesino, e o Cristo palaciano e o Cristo campesino. É interessante notar isso aí, ok? Então, a preocupação dos temas políticos, bem como o descontentamento da má distribuição de renda e da necessidade de formas sociais, como devem fazer aí parte da nossa agenda. O grande perigo, porém, é que nesses tempos, o desejo de prestar um serviço ao mundo, o cristão acaba cedendo a um romantismo político que não leva a nenhum lugar, abraçando bandeiras de movimentos socialistas, filosofias humanistas, como se a resposta para todos os nossos dramas sociais estivesse em um ajuste político e mais nada, ou nada mais. Tem um material importante aqui, deixa eu ver aqui, ó. Esse livro eu indico para esse tipo de tema, certo? Políticas, visões e ilusões políticas, uma análise crítica cristã das ideologias contemporâneas, né? David Koycis vai trabalhar muito bem essa proposta. É um livro da editora Vida Nova, indico, né, para você começar a discutir o assunto, né, dessa politização descabida, né? Porque se a política não tiver Deus como base, não tiver todo o conteúdo que vem proveniente de Deus, é complicado, ok? Alguns anos atrás não subiam política no público político. Eu acho que a igreja precisa sim de política, mas politicagem já é uma outra situação. Então precisamos ter cuidado disso. Aí, dentro desse contexto que nós trabalhamos e já estamos finalizando, você dentro de tudo isso é um relativista? Ponto. Dentro do que nós já falamos, você observando, você é um relativista? Vamos concluir aqui. Atualmente há muita coisa boa, também muita coisa ruim sendo escrita nesse sentido, né? Então caminhamos então com a calma, fazendo uma autocrítica da nossa fé, da igreja onde nós estamos inseridos, pensando sabiamente, falando pouco, raciocinando mais, mesmo que alguém queira colocar a palavra na sua boca. Vira e mexe, eu escuto alguma coisa que diz que eu falei, que eu disse, mas eu não disse nada, nem sei do que estava se tratando. Aí, como eu tenho certeza da minha razão, eu me calo. Eu me calo e cabe ônus da prova quem acusa. Aí ficam no vácuo, porque se eu não disse, eu não preciso ficar atestando se eu falei, se eu deixei de falar, discutindo. Não, eu não sei, não disse, não estou nem sabendo disso, certo? Porque eu tenho 53 anos de idade e assumo o que falo, certo? E assim sucessivamente. Então, finalmente vamos aí deixar um conselho para os crentes emergentes, os jovens da nossa geração, que não rejeite o velho apenas por ser velho, e nem abrace o novo somente por ser novo. Pega esse negócio aí. Não rejeite o velho apenas por ser velho, e nem abrace o novo apenas por ser novo. Então cuide-se, né? Então vamos cuidar e vamos estar atento a esta situação, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. No nome de Jesus, nós estaremos dando sequência ao nosso estudo, né? Na verdade, para a gente chegar a um aprendizado aí mais contundente. Depois, na próxima aula, estaremos falando sobre a igreja emergente, ou seja, a igreja do pós-modernismo, que vai estar pautada em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe no nome precioso do Cristo Jesus.